Na quinta dimensão é onde nós experimentamos a consciência crística, que é o nível mais alto que um ser humano consegue acessar a partir desta experiência carnal, estando aqui na matéria. Olá, seja muito bem-vinda à END, Escola da Nova Dimensão, Escola de Desenvolvimento Pessoal Avançado. Um grande prazer te receber nesta aula de hoje. Meu nome é Natália Martinez, eu sou psicoterapeuta e professora aqui nesta escola. E o nosso assunto de hoje é a nova dimensão. Nós vamos compreender do que se trata essa nova dimensão, esse assunto que vem sendo cada vez mais abordado aí dentro do âmbito do desenvolvimento pessoal. Eu trouxe muitos elementos interessantes, coisas práticas para que você possa compreender do que se trata essa nova dimensão e principalmente como que você vai fazer para conseguir acessar esse novo estado de consciência e conseguir se sustentar nele, que é o grande desafio, né? Antes da gente começar a nossa aula, eu quero te convidar a deixar o seu like, aquela coisa toda de sempre, né, gente? Se inscrever no canal, não se esquecer que nós temos aí os comentários, o campo dos comentários, para que você possa deixar suas percepções, os seus insights, críticas construtivas. Fique à vontade, desde que tenha respeito, sempre muito bem-vindo o seu pensamento aqui na nossa escola, tá certo? Então, nós já vamos começar no nosso assunto, procurando compreender um pouco melhor do que se trata essa nova dimensão ou quinta dimensão. Nós também ouvimos falar assim, né? Então, é um conceito que faz alusão a uma nova percepção da realidade. O assunto ele vem sendo abordado aí de várias formas em diferentes tradições, em diferentes escolas de pensamento e em alguns movimentos de desenvolvimento pessoal e espiritual. E nessa aula eu vou te apresentar uma explicação bastante detalhada, abordando tanto os aspectos mais espirituais quanto os psicológicos dessa ideia, para que você possa desenvolver uma visão mais ampla desse assunto. Então, o primeiro ponto importante para nós compreendermos é que esta nova dimensão, essa quinta dimensão, ela não se trata de um lugar, de um espaço físico, obviamente, né? Mas é importante a gente dizer. Ela faz referência a um estado de consciência e, naturalmente, a uma percepção da realidade a partir deste novo estado de consciência, tá certo? Na física, por exemplo, nós falamos de dimensões como aspectos do espaço-tempo. Então, por exemplo, as três dimensões, nós temos aí a altura, largura e a profundidade. E a quarta dimensão, ela faz referência à percepção do tempo, esse tempo psicológico, né? Onde nós temos o passado, a experiência do presente e o futuro. Agora, no contexto espiritual, as dimensões, elas precisam ser entendidas, como eu disse, levando em consideração essa questão da percepção da realidade a partir do nível da consciência. Então, nós teremos aí níveis de consciências mais baixos e níveis de consciências mais elevados. Na quinta dimensão é onde nós experimentamos a consciência crística, que é o nível mais alto que um ser humano consegue acessar a partir desta experiência carnal, estando aqui na matéria. Outro ponto interessante de nós compreendermos é que a quinta dimensão ela é esse lugar de experiência da realidade que vai transcender a experiência comum, essa experiência do cotidiano, dessa realidade material, onde a consciência humana ela vai começar a transcender as limitações do ego, da dualidade e da experiência do tempo como sendo linear passado, presente, futuro. Então, na quinta dimensão, nós começamos a acessar a questão da multidimensionalidade. E aí o passado, o presente e o futuro, eles começam a se misturar. Essa quinta dimensão, ela é vista como uma dimensão de unidade, onde os seres humanos que estão adentrando dentro deste novo estado de consciência, eles começam a experimentar o amor incondicional
a compaixão de uma forma muito mais expressiva e onde nós percebemos com muito mais clareza a interconexão de todas as coisas. E especificamente sobre este ponto da interconectividade das coisas, eu gostaria de recomendar para vocês que vocês assistam a um documentário que se chama O Universo Conectado. É de um físico teórico que se chama Nassim Haramein. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para que vocês possam assistir. É gratuito, tem no YouTube. É, é muito interessante porque através da matemática avançada e da física também, né, avançada, e quântica, o Nassim Haramein, ele consegue provar, através das fórmulas e tudo mais, como que todas as coisas estão interconectadas. Então, a gente dá um espirro aqui e uma estrela pode refletir isso, né? Não é exagero nenhum isso que eu estou dizendo. Lá no documentário vocês terão a oportunidade de compreender muito mais profundamente. E perceber a interconexão das coisas faz com que a gente olhe para o mundo de uma forma bastante diferente. Por quê? Na experiência do 3, 4D, nós temos essa forte sensação de separação. E essa sensação de estar separado do todo, do restante, leva muitas pessoas a tomarem atitudes que prejudicam o próximo e elas acham que não vai acontecer nada com elas, que elas vão sair ilesas. Por quê? Elas acreditam que elas estão separadas, mas essa não é a realidade. Nós todos estamos conectados. A gente vê isso também bastante dentro das constelações familiares, né? Onde nós percebemos como que os fios da vida ligam o nosso ser aos nossos antepassados, muitas vezes a entes queridos e familiares que nós nem tivemos a oportunidade de conhecer, mas que nós carregamos informação, tanto geneticamente quanto espiritualmente. Então, é muito importante essa parte da experiência da 5D, sabe? Perceber como que nós todos estamos conectados. Não apenas entre nós, mas com toda a natureza, com toda a criação e com o cosmos. Então, em termos mais práticos, viver ou experimentar a quinta dimensão não significa necessariamente mudar fisicamente para um lugar. Isso ficou claro, né? Mas sim alcançar este novo nível de consciência onde a dualidade ela começa a se dissolver. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse ponto. A dissolução da dualidade não significa a eliminação dessas polaridades, mas sim a reconciliação delas em um nível mais profundo de percepção. Então, nós deixamos de perceber principalmente o negativo como sendo algo necessariamente ruim. Então, é aquela coisa assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que a irmã dela ia pegar um avião, teve um contratempo, não conseguiu chegar ao aeroporto e o avião caiu. Isso é real, uma amiga super próxima. Então, até que ponto o atraso foi ruim? Não foi, né, gente? Salvou a vida dela. Então, na quinta dimensão, a gente para de ficar sofrendo quando as coisas saem do controle, quando as coisas saem do planejado, porque nós começamos a ter mais confiança justamente a partir deste entendimento de que nós não precisamos deixar o negativo de lado e que o negativo não é necessariamente ruim. É muito importante que a gente comece a olhar para as polaridades com essa visão, com essa busca pela integração. Isso tem muito a ver também com a questão da sombra e da luz que tem dentro de nós, porque a nossa tendência é querer mostrar para as outras pessoas apenas o que nós temos de luminoso, é querer contar para a gente mesmo que nós somos a melhor pessoa do mundo, sendo que todos nós carregamos também essa parte negada, essa parte do escuro, da sombra, né? Que tem essa associação com o negativo. E se você observar, nós estamos sempre procurando deixar esse lado escondido, colocar esse lado debaixo do tapete e, se a gente pudesse, a gente arrancava com a mão e jogava fora, né? Só que não é assim. Nesse novo mundo, nós precisamos
deixar as resistências e começar a encarar, a confrontar, como diz Jung, né? A confrontar essa questão da nossa escuridão, da sombra, do negativo, para que seja possível essa integração dentro de nós. Porque a luz, a consciência, ela só vai nascer e se expandir a partir desta integração. Se nós separamos, não tem como. Nós também falamos sobre a questão do ego perder a sua centralidade, né? Então, a visão egóica e a necessidade de separar diminui. Como que funciona isso? A mente consciente, que é essa parte que nós fazemos uma ligação com a energia masculina, nós ligamos o consciente ao masculino e o inconsciente ao feminino, né? Então, essa parte consciente ligada ao masculino, o que que ela faz constantemente? Ela está sempre cindindo, ela está sempre separando as coisas para que ela consiga qualificar e para que ela consiga julgar. Na quinta dimensão, isso começa a ser modificado. Por quê? Porque o ego, ele vai perdendo a centralidade. Então nós vamos deixando de ter o ego como o nosso centro de apoio e nós vamos transferindo o centro para a nossa essência, para o que nós temos de divino em nós, que é essa expressão do nosso eu superior. E o nosso eu superior, ele não necessita, ele não carece de cindir, de separar as coisas, mesmo porque ele não está interessado em fazer julgamentos. Ele tem uma visão muito mais ampla. É como se ele tivesse uma visão superior, realmente, né? Um eu superior. Ele enxerga as coisas como uma unidade. Ele não quer mais colocar nada para fora. Ele aceita tudo como é e a partir disso, desta aceitação profunda de tudo que nos compõe, é que nós vamos descobrir a nossa verdadeira identidade. Então, as pessoas neste nível de consciência, elas se tornam mais conscientes dos seus processos psicológicos. Elas têm muito mais consciência do que elas pensam. Naturalmente, elas também têm muito mais clareza do que elas sentem e de como que isso repercute nas ações delas no dia a dia, seja em relação à sua família, aos seus filhos, companheiro, ou às relações interpessoais externas, né? A pessoa que está na quinta dimensão, que está neste nível de consciência, que alcançou este nível de consciência, é uma pessoa que já praticou bastante a autoobservação. Nós vamos ter um vídeo aqui no canal muito em breve falando sobre isso. Outro ponto muito interessante, e esse ponto aqui ele é melindroso, porque algumas pessoas elas se veem naquela linha tênue entre a sanidade mental e a loucura, que é a mudança da percepção do tempo. Então, nós temos a 3D, 4D, a experiência do tempo linear. A 5D, como ela é multidimensional, a percepção do tempo muda completamente. Então, o tempo ele não é experimentado dessa forma linear mais. Então, nós experimentamos uma forte sensação de atemporalidade. E eu posso dizer para você, por experiência própria, que é muito desafiador fazer a transição. É como se fosse uma turbulência, sabe? Em muitos momentos, assim, durante o dia, eu tinha expansões da minha consciência, onde eu acessava essa questão da atemporalidade, que eu falava, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso aqui? Porque o tempo, ele dá uma segurança pra gente, sabe? Aquela coisa do aconteceu ontem, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Isso deixa a gente seguro. É doido isso, né? Mas é verdade. E quando a gente se vê nesse lugar de liberdade dessa percepção do tempo, no início é meio chocante, não vou negar e vou alertar. É muito importante que você faça essa transição bem amparada, sabe? Então, tem muitas pessoas usando expansores de consciência, psicoativos, e que não sabem que elas podem fazer essa transição de uma hora para outra e que experimentar isso sem amparo pode te levar a questões psiquiátricas.
por exemplo, entende? Então é um ponto para se ter bastante cuidado, porque o cérebro humano ele está muito acostumado à experiência do tempo linear. Isso desde que a gente é pequenininho, que ensinam para gente, né? Essa questão do, não, isso já aconteceu, isso foi ontem. Isso é desde muito pequenininho que as pessoas colocam na nossa cabeça, essa percepção do tempo linear. Então, quando a gente faz a transição e entra na quinta dimensão, é um pouco sofrido, mas depois que você consegue entrar, aí a coisa ela fica mais tranquila. E aí vem um outro ponto importante também, que é o seguinte: pessoas que ainda estão dentro do sistema, por exemplo, que trabalham de carteira assinada, que têm horário para bater ponto e tudo, é muito complicado tentar acessar a quinta dimensão dentro dessa condição. Por quê? Porque você está sempre presa ao relógio. Então, você não vai conseguir se desvencilhar do tempo se você estiver sempre presa ao relógio. Eu só consegui fazer essa transição porque eu moro no mato, né? Eu moro numa montanha já há 11 anos e há 5 anos eu trabalho em home office. Então, eu estou sempre em casa com as crianças e o relógio para mim ele é importante por conta do horário de buscar o meu filho, por exemplo, agora no finalzinho da tarde e basicamente só. E os meus atendimentos, né? Que eu tenho anotado na agenda. Mas fora disso, eu não tenho regras no meu dia para cumprir relacionadas ao horário. Então, isso também eu percebi que foi um ponto que fez com que eu conseguisse acessar a quinta dimensão com mais facilidade, sabe? Eu não sei como seria experimentar essa questão da atemporalidade ainda estando dentro, dessa estrutura do sistema, assim. E eu acredito que eu não suportaria, sabe? É bem complicado. Bom, e aí você pode estar se perguntando, nossa, Natália, então dentro dessa experiência da atemporalidade, o que que fica, né? O que que sobra? Sobra o aqui e o agora. Sobra o que está acontecendo naquele exato momento. Então você já deve ter ouvido muito falar sobre a prática da presença, né? De estar com a nossa atenção focada no momento presente, experienciando o aqui e o agora. Muito bem. Essa é a chave para conseguir viver na quinta dimensão. As pessoas que ainda estão muito ligadas, principalmente bioquimicamente viciadas, naquela coisa de ficar no passado, revirando o passado e sofrendo pelo passado, que são as pessoas que tendem a ter depressão, né? Que eu chamo de revirar catatumba, de ficar lá no cemitério psicológico, revirando aquilo. Elas não dão conta. Não tem como entrar na quinta dimensão se você ainda está presa a isso. E tampouco pessoas que vivem na fantasia, que vivem projetando o futuro. Porque, como eu disse, acontece o vício bioquímico. Se você é uma pessoa que está muito ligada ao passado, a química do seu corpo ela vai sempre te puxar para o passado. E para o futuro, a mesma coisa. Então, esse é um grande trabalho que você precisa realizar e que também é muito importante que seja acompanhado por um profissional, porque sozinho é muito difícil de conseguir, para que você aos poucos vá saindo dessa necessidade de estar presa dentro do tempo psicológico e você possa se tornar o que eu chamo de habitante do momento, habitante do agora. No momento que você consegue se firmar mais no agora do que no passado ou no futuro, é onde você está mais apta, onde você se torna mais capaz de acessar a quinta dimensão e de conseguir se sustentar nessa alta frequência vibracional. Ainda dentro dos pontos que eu trouxe agora há pouco, a questão do amor incondicional e da compaixão, né? Então, na quinta dimensão, os julgamentos, eles diminuem drasticamente. E isso também leva tempo, viu, gente? Vou falar para vocês, nossa, não é fácil, não. Porque também desde pequeno a gente foi ensinado a julgar, a gente foi ensinado a criticar. Por exemplo, na minha família, né, eu tive uma família muito crítica entre si, entre eles, né, eles se criticavam muito, se julgavam muito. Então, eu estava lá naquele meio e eu aprendi que era assim, que a sociedade funcionava assim.
Então, eu cresci muito crítica e muito julgadora, assim como todo mundo. Quem disser que não julga, gente, tá mentindo assim, feio. Não pode, né? A gente tem que ser verdadeiro. O julgamento ele se torna uma coisa automática, é mecânico. O cérebro ele faz o julgamento tão rápido que quando a gente percebe isso, a gente leva um tempo, um bom tempo, para que a gente comece a conseguir interferir no cérebro antes dele fazer o julgamento, sabe? Então você vai ter que passar por um outro processo de reeducação mental neste sentido de procurar ao máximo não julgar o que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque na realidade, o que você está vendo é basicamente a sua experiência interna sendo projetada do lado de fora. Então, quando a gente entende isso, você começa a observar o que te incomoda como um alerta e como um sinal de pontos internos que você pode melhorar. Então, ao invés da gente sair criticando todo mundo, a gente começa a olhar para dentro de si mesmo e começa a fazer os nossos ajustes internos, entende? E um outro ponto também, ainda dentro deste assunto, é que as diferenças, elas começam a ser vistas como facetas de uma mesma verdade universal. A gente começa a entender que as pessoas elas não têm que ser da forma que a gente gostaria, que as coisas não têm que acontecer sempre do jeito que a gente planejou, que as coisas podem ser diferentes, que elas podem sair do controle e elas vão sair do controle, né? Inevitavelmente. E a gente começa a olhar para isso com um pouco mais de tranquilidade, sabe? Sem se apavorar tanto. Então perceba como que dá para ir costurando. A gente consegue ir costurando esses pontos, como que todos eles vão formando uma teia desse novo mundo, dessa novidade, dessa nova forma de perceber a nossa realidade, justamente a partir desse novo nível de consciência que é o da quinta dimensão. Até aqui, tá ficando claro? Espero que você esteja gostando. Quero te convidar a deixar o seu like se você não deixou no início do vídeo. Se você tiver dúvidas, também deixe nos comentários, que assim que possível eu vou responder todo mundo, tá bom? Bebe um pouco de água. É muito importante quando a gente está lidando com essas questões, a gente está sempre hidratado, tá bom? E aqui hoje, especialmente, está fazendo um calor que vocês não acreditam. Vou tomar meu golinho d'água aqui também. Muito bem, seguindo para o próximo ponto. Então, nós temos uma maior consciência espiritual e percepção intuitiva. A quinta dimensão, ela está associada a uma maior abertura espiritual e expansão da nossa consciência. Então, as pessoas elas se tornam muito mais intuitivas, muito mais perceptivas e sensíveis à experiência das energias que estão ali ao redor dela, da própria energia. Então, na quinta dimensão, é um lugar de muita mediunidade. Pessoas que já estão na quinta dimensão tendem a suar muito as mãos e os pés. Se acontece isso com você, deixa aí nos comentários que eu quero saber também. É muito interessante, assim, do nada, no meio do dia, assim, eu começo a transpirar a mão e o pé. E eu percebo que é esse processo de mediunização das coisas, sabe? Não só dos ambientes, mas também do que está acontecendo dentro do campo fenomenológico mesmo, dentro da rede cristalina do próprio planeta, sabe? Essa consciência crística, ela é muito alta, então a gente se conecta a toda a humanidade, a gente se conecta a todo o planeta Terra. A gente se torna como se fosse uma baliza do planeta. É por isso que é tão importante a gente estudar a respeito disso, porque são essas pessoas, são esses seres que vêm compor essa nova era, esse novo mundo que está aí se descortinando diante de nós, né? Estamos sendo fundadores, membros fundadores da nova era. Então, como as pessoas elas se tornam muito mais intuitivas e perceptivas, elas também se tornam capazes de ler os sinais. Essa parte é muito legal, gente. E sobre isso eu quero recomendar um filme para vocês que é A Profecia Celestina. Quem nunca assistiu, por favor, assista. É incrível. E lá fala exatamente sobre essa questão da percepção dos sinais, né? Você começa a perceber que o universo conversa com você.
E você também começa a perceber de onde nasceu a inteligência artificial. É fantástico entender isso, assim, como que as ondas do nosso cérebro, como que o que nós pensamos impacta diretamente na nossa realidade e como que você pode ler isso ao seu redor. Assim, vou te dar um exemplo. Eu fiz aniversário há pouco tempo e eu fiz 39 anos. E aí, na hora que meu filho foi colocar as velhinhas, ele trocou as velhinhas. Então, eles chegaram para fazer uma surpresa para mim com o bolo com o número 93. Na hora que eu bati o olho no 93, eu falei, "Ah!" Tipo assim, uma profecia. É uma idade que eu posso chegar. E eu falei assim, nossa, que forte isso, porque eu tinha a ideia de viver bastante. Não tinha pensado em 90, mas eu sabia que eu queria viver muito. E aí eu falei, nossa, que incrível, assim, eu me senti profundamente tocada por aquele engano. Mas não foi um engano, é um sinal. Para muitas pessoas isso pode parecer uma banalidade, mas para as pessoas que estão na quinta dimensão, nada é por acaso, porque na quinta dimensão não existe mais acaso. Tudo são processos sincrônicos. A gente percebe as coincidências como sincronicidades. A gente entende que coincidência não existe, que todas as coisas que chegam dentro do nosso campo de experiência, seja ele de visão, seja auditivo, tudo que está compondo a experiência da sua realidade tem a ver com você, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o que você está pensando, com o que você está sentindo e principalmente com o que você está emanando a partir desses processos da psique, desses processos internos. Então, na quinta dimensão, a gente conversa com Deus dessa forma. Eu me lembrei aqui de uma outra experiência que eu tive e essa foi muito chocante. Estava eu e minha filha e a gente estava indo para um lugar que nós não sabíamos, não, nós já havíamos ido antes, mas eu sou aquela pessoa que negação total assim de localização espacial, assim, sabe, gente? Eu posso ter ido num lugar 20 vezes, eu vou de GPS e ainda pode ser que eu erre o caminho. Tô tratando de melhorar isso em mim, sabe? Mas sempre foi assim, desde novinha que eu sou assim. E aí, a gente tava indo para esse lugar, eu e minha filha, e era terceira vez, quarta vez que eu ia de carro para esse lugar, sempre de GPS. E aí eu falei com a Clara, eu falei assim, ô Clara, vamos pedir para Deus guiar a gente até lá só através de sinais no trânsito? Eu vou desligar o GPS e eu tinha uma ideia de como chegar, mas tinham várias entradas que eu podia errar. E eu falei, vamos ver como é que vai ser isso. Gente, assim, por Deus, coisa mais impressionante. Deus conversava comigo a partir de tudo, assim, de luzes, de animais, de sinais que tinham a ver comigo. Por exemplo, um menino na rua que estava todo vestido de kimono, e eu gosto muito de artes marciais, eu já lutei, e aquele menino me deu um sinal de. Assim, foi impressionante como que na hora que eu me conectei com esse saber universal, com essa inteligência que estava acima da gente, né? Como que os sinais eles se tornaram claros? E vocês acreditam que eu consegui chegar no lugar sem errar nem uma vez? Sendo que com o GPS muitas vezes eu errava. Nas 3 vezes, se eu não me engano, eu errei. A última entrada, principalmente. Mas confiando nos sinais, eu consegui chegar. Então, é para que a gente possa ter a certeza, né, de que na quinta dimensão nós estamos sendo guiados por algo muito maior do que a gente e que uma das formas de comunicação é justamente através dos sinais. A forma de cada um ler os seus sinais isso daí é individual, é extremamente pessoal. Eu acredito que em alguns pontos a gente possa se encontrar, né? Queria até saber de quem está ouvindo se isso, se você já está experimentando essas coisas e como tem sido para você isso, de ler sinais assim do universo. Se você conseguir me contar, eu vou ficar bem satisfeita de ler e de poder compartilhar, né? Eu estou te contando e você me conta a sua experiência, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira parte dessa aula sobre a nova dimensão. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora, mas eu retorno no próximo
com a conclusão da aula para você. Eu espero que você tenha gostado bastante. Não esquece de deixar o like para fortalecer o nosso canal. Me siga também no Instagram, vou deixar aí na tela para você. Assim que concluir a aula, vai abrir o novo vídeo, que é a parte 2. Aí você clica para você continuar assistindo. Nessa segunda parte, eu vou falar para vocês como que a quinta dimensão ela se relaciona com o desenvolvimento pessoal e com a questão do desenvolvimento espiritual, tá certo? Com certeza você vai gostar. Se você gostou até aqui, você vai gostar do que a gente vai falar no vídeo seguinte, tá bom? Que Jesus abençoe você, a sua mente, o seu coração, a sua família, que você fique bem e a gente se vê logo logo. Um grande abraço. Tchau, tchau.